Capítulo 1163, Obliteração do Relâmpago Flamejante. Tradução: Lachuel. Revisão: Lord Atrocitus Padrim. Neste momento, Xifeng estava caído em um buraco com uma expressão enfurecida, mas mostrou sinais de medo em seus olhos quando Zhao Feng se aproximou. Como você ousa ferir alguém da Ilha Pena Celestial? O Deus verdadeiro Geli levantou-se repentinamente das arquibancadas do leste e irradiou uma pressão terrível. A força de um Deus verdadeiro de segundo grau fez com que os corações de todos os presentes tremessem, e eles deram alguns passos para trás. Ei, esse pirralho definitivamente vai morrer agora. Aqueles da raça dos lobos glaciais riram friamente em seus corações quando viram o Deus verdadeiro Geli ficar com raiva. Embora Zhao Feng tenha derrotado Xifeng, o que foi extremamente chocante, o Deus verdadeiro Geli tinha que agir agora que Xifeng estava ferido. Isso significava que Zhao Feng morreria sem dúvida. As sobrancelhas de Zhao Feng franziram quando ele sentiu essa força terrível. Ele só havia participado do concurso para assumir o controle do salão espiritual de trocas. Ele realmente queria matar Xifeng, mas não o fez porque o Deus verdadeiro Geli estava presente e porque Xifeng era o discípulo do Senhor da Ilha Pena Celestial. No entanto, a intenção de matar apareceu no coração de Zhao Feng depois de ver que o Deus verdadeiro Geli iria atacá-lo de qualquer maneira. Dedo penetrando o céu. O dedo indicador de Zhao Feng irradiava a aura de uma linhagem ancestral, que se espalhou ao lado de um penetrante metal do vento e relâmpago. O dedo penetrando o céu foi extremamente rápido, e sua potência foi liberada ao máximo quando usado com o metal do vento e relâmpago. Como você ousa? O Deus verdadeiro Geli rugiu enquanto avançava em direção a Zhao Feng. O Deus verdadeiro Geli não achava que Zhao Feng ainda ousaria atacar Xifeng depois que ele falasse. Se Zhao Feng realmente ferisse Xifeng, então o Deus verdadeiro Geli também perderia prestígio. No entanto, a técnica de dedo de Zhao Feng era extremamente forte. Mesmo um Deus verdadeiro de segundo grau não poderia impedir isso. Zhao Feng quer matar Xifeng. O coração de várias dezenas de milhares de espectadores bateu forte. Este humano em estágio de pico do reino da luz mística ousou matar Xifeng. Zhao Feng. Aqueles da raça carneiros dourados do fogo ardente sentiram seus corações estremecer. Zhao Feng iria matar o discípulo do Senhor da Ilha Pena Celestial? Eles nunca teriam pensado que a competição pelo salão espiritual de trocas acabaria assim. Ele vai me matar. Xifeng se sentia como se estivesse coberto de gelo. Desde que ele se tornou o discípulo do Senhor da Ilha Pena Celestial, ele nunca sentiu tal intenção de matar, de gelar os ossos. A técnica dos dedos de Zhao Feng era muito forte. Mesmo que Xifeng não fosse morto por ele ficaria gravemente ferido, mas no momento crítico, Xifeng tirou um pequeno escudo circular de sua dimensão interespacial e o ativou. Ding! O flash de luz dourada pousou no pequeno escudo circular. Xifeng sentiu suas mãos ficarem dormentes e seu coração começou a bater forte. Tão perto, Xifeng estava encharcado de suor frio. Pirralho, hoje, vou espalhar suas cinzas. O Deus verdadeiro Geli soltou um suspiro ao ver que Xifeng estava bem e imediatamente desceu em direção a Zhao Feng. Os olhos de Zhao Feng revelaram intenção de batalha quando ele olhou para o Deus verdadeiro Geli. Os semideuses eram como formigas para Zhao Feng, e os deuses verdadeiros de primeiro grau eram comparáveis a ele. Os deuses verdadeiros de segundo grau eram aqueles que ele queria desafiar. Só seria possível liberar todo o seu potencial lutando contra alguém mais forte. Ele está desafiando um Deus verdadeiro de segundo grau. Abaixo da arena, Gulan revelou uma expressão atordoada. Nesse momento, todos estavam em choque ao olhar para Zhao Feng na arena. Ele estava cheio de intenção de batalha ao enfrentar um Deus verdadeiro de segundo grau. Isso os tornou incapazes de desviar o olhar de Zhao Feng. Júnior ignorante, vou mostrar-lhe o poder de um Deus verdadeiro de segundo grau. O Deus verdadeiro Geli tinha uma expressão enfurecida. Um mísero reino da luz mística ousou desafiá-lo. Palmalu Chá. O Deus verdadeiro Geli começou a circular o poder divino ilimitado enquanto estendia uma temível palma negra. Nesse momento, o céu escureceu com a pressão.
A palma era como um fantasma que saltou em direção a Zhao Feng. Os deuses verdadeiros de segundo grau realmente não são simples. Zhao Feng tinha uma expressão sombria. O poder dos deuses verdadeiros vinham de seu estágio divino, e todos os ataques foram formados pelo puro poder divino. Quanto mais graduado fosse, mais forte e puro era seu poder divino. Neste momento, Zhao Feng não se atreveu a lutar com o poder sagrado, pois seu poder sagrado da luz mística de 5 cores não era nada contra um deus verdadeiro de segundo grau. Zhao Feng liberou uma onda de seu poder divino branco. Este foi o poder divino que ele refinou através da técnica de formação divina. Ao mesmo tempo, Zhao Feng ativou completamente o poder divino da linhagem sanguínea em seu dedo indicador. Dedo destruidor da terra. O dedo de Zhao Feng lançou uma luz brilhante de metal do vento e relâmpago que continha um fio de poder divino e disparou com poder dominador. Veng Bum. Um enorme relâmpago escarlate sem limites colidiu com o deus verdadeiro Geli como uma pilastra do céu. Uma enorme onda de choque se espalhou para fora. Corram! Que poder terrível! Os espectadores ao redor da arena recuaram instantaneamente para muito longe, incluindo as forças fortes nas arquibancadas de pedra. Quando a poeira se dissipou, Zhao Feng e deus verdadeiro Geli ficaram na arena destruída. Com base na explosão, os dois estavam no mesmo nível. Como isso é possível? Zhao Feng não está morto ou ferido. Todos ficaram chocados. Eles não achavam que Zhao Feng seria capaz de lutar contra um deus verdadeiro de segundo grau. Seria muito lamentável se alguém tão talentoso como ele fosse morto pelo deus verdadeiro Geli assim. No entanto, os corações daqueles que tinham rixas com Zhao Feng se apertaram, e eles esperavam que o deus verdadeiro Geli matasse Zhao Feng imediatamente. Ele estava preservando sua força antes. O rosto pálido de Shi Feng ficou ainda mais feio. Este pirralho tem poder divino. O deus verdadeiro Geli tinha uma expressão sombria. Ele poderia dizer que Zhao Feng tinha acabado de atingir o estágio de pico do reino da luz mística não muito tempo atrás, mas ele já tinha o poder divino. Se não fosse pelo fato de que Zhao Feng feriu Shi Feng e não deu ao deus verdadeiro Geli uma saída, ele realmente gostaria de recrutar Zhao Feng para ser um subordinado do senhor da Ilha Pena Celestial. Me ataque de novo. Zhao Feng ativou totalmente o corpo sagrado do relâmpago. O metal do vento e relâmpago envolveu sua mão direita enquanto o fogo do vento e relâmpago se reuniu em sua mão esquerda. Os dois poderes sagrados do vento e relâmpago também continham algum poder divino. Você está cortejando a morte. A expressão do deus verdadeiro Geli ficou fria. Não importava o quão excelente Zhao Feng era, ele seria morto. Palma Luxia. As palmas das mãos do deus verdadeiro Geli condensaram o poder divino de Luxia, e ele era como um demônio infernal enquanto lançava um ataque terrível contra Zhao Feng. Dedo obliterador de deuses. Palma destruidora dos céus do relâmpago sagrado. Zhao Feng usou duas técnicas poderosas ao mesmo tempo. A palma destruidora dos céus do relâmpago sagrado era a habilidade de palma mais familiar de Zhao Feng e poderia ser usada facilmente. O poder dessa habilidade também era muito grande. O dedo obliterador de deuses era a habilidade de dedo mais forte de Zhao Feng, e era incrivelmente poderosa. Ping. Ban. Zhao Feng e o deus verdadeiro Geli entraram em confronto, e tudo ao redor deles virou pó. 1 movimento, 2 movimentos, 3 movimentos, 10 movimentos. Zhao Feng conseguiu trocar 10 movimentos com o deus verdadeiro Geli sem ser derrotado. Usando dois poderes e habilidades diferentes ao mesmo tempo. O talento de Zhao Feng é assustador. Os espectadores exclamaram em choque ao redor do salão espiritual de trocas. Era incrível que um reino da luz mística de pico pudesse trocar golpes com o deus verdadeiro Geli. Ping. Zhao Feng foi forçado a voltar pelo deus verdadeiro Geli. Ah, pirralho! Quanto mais poder divino você tem! O deus verdadeiro Geli riu. Zhao Feng confiava principalmente em seu poder divino para lutar, mas quanto poder divino tinha um reino da luz mística de pico? Zhao Feng tinha uma expressão sombria. Ele realmente não tinha muito poder divino, e seu poder divino também era muito mais fraco do que o do deus verdadeiro Geli.
Se Zhao Feng não tivesse nenhum poder divino, ele não seria páreo para o Deus verdadeiro Ge-Li. No entanto, Zhao Feng revelou um sorriso neste momento. Esse sorriso em um momento tão difícil fazia a pessoa se sentir estranha. Zhao Feng bateu as palmas, e o fogo do vento e relâmpago e o metal do vento e relâmpago se chocaram. Ping! Uma explosão soou quando as duas forças eruptivas finalmente se fundiram. Era preciso saber que não eram apenas os dois poderes sagrados que se fundiram. O poder do relâmpago da tribulação divina também se fundiu. Veng! Uma esfera de relâmpago escarlate brilhou com luz dourada enquanto irradiava uma força aterrorizante não mais fraca do que o poder divino dentro do corpo de Zhao Feng. Isso é ponto. Você está me usando para refinar seu poder. O Deus verdadeiro Ge-Li olhou para a esfera de fogo dourado na mão de Zhao Feng enquanto a raiva enchia seu rosto. Seu rosto tornou-se extremamente assustador e cruel. Um mísero especialista no reino da luz mística o estava usando para refinar seu poder na batalha. Esta foi a maior humilhação da vida do Deus verdadeiro Ge-Li. Zhao Feng, vou rasgar você em 10.000 pedaços. Uma luz negra brilhou na mão do Deus verdadeiro Ge-Li quando uma longa espada negra apareceu. Ele estava irradiando uma aura terrível que o fazia parecer um fantasma de guerra do inferno. Ei, vou chamá-lo de obliteração do relâmpago flamejante de agora em diante. Zhao Feng tinha uma expressão alegre ao fundir esse poder em seu corpo. A razão pela qual ele usou dois poderes de vento e relâmpago e duas técnicas diferentes quando lutou contra o Deus verdadeiro Ge-Li foi porque ele estava pensando em como unir os dois poderes. Lampejo espacial das asas do relâmpago. As asas atrás de Zhao Feng instantaneamente liberaram uma luz dourada cintilante. Vosh! Com a ajuda da obliteração do relâmpago flamejante, o lampejo espacial das asas do relâmpago de Zhao Feng foi mais rápido do que nunca. Seu corpo se transformou em um relâmpago escarlate que avançou em um instante. Embora ele tenha se fundido com esses dois poderes, Zhao Feng estava extremamente calmo. No entanto, o Deus verdadeiro Ge-Li ficou completamente enfurecido. Zhao Feng não seria capaz de receber nem mesmo um golpe de um Deus verdadeiro de segundo grau sem o poder divino, então Zhao Feng escapou sem hesitação. Você não tem para onde correr na Ilha Pena Celestial. O Deus verdadeiro Ge-Li se transformou em um flash de luz e perseguiu Zhao Feng. O salão espiritual de trocas ficou em silêncio mortal antes de entrar em erupção. Tão forte. O reino da luz mística de Pico pode ser tão forte. E Zhao Feng é tão rápido também. O Deus verdadeiro Ge-Li precisará despender muito esforço para alcançá-lo e matá-lo. Inúmeras pessoas no salão espiritual de trocas discutiram sobre Zhao Feng e o Deus verdadeiro Ge-Li. Eles até haviam esquecido que hoje era a competição para o salão espiritual de trocas. No entanto, enquanto outros podem ter esquecido, a raça dos lobos glaciais não o faria. Zhao Feng ofendeu o senhor da Ilha Pena Celestial, então o seu recorde de batalha não conta. Assim, o controlador do salão espiritual de trocas ainda é a raça dos lobos glaciais. O patriarca da raça dos lobos glaciais anunciou. A raça carneiros dourados do fogo ardente foi completamente ignorada por ele. Ele não colocou um pequeno poder de 4 estrelas em seus olhos. Por outro lado, a raça dentes de tubarão e a raça da pena verde estavam prestes a dizer algo, mas Xifeng ainda estava presente, e Xifeng definitivamente ficaria do lado da raça dos lobos glaciais de olhos azuis. Além disso, eles foram derrotados por Gulan de qualquer maneira, então não havia nada que eles pudessem usar de qualquer maneira. Zhao Feng está realmente usando a força do tio marcial para se treinar. Nesse instante, Xifeng ainda pensava na luta e não se preocupou com o salão espiritual de trocas. Ele havia levado um golpe profundo, e seu coração pelas artes marciais foi esmagado por Zhao Feng. Não, essa pessoa deve morrer. Devo matá-lo. Xifeng revelou uma expressão insana e voou na direção de Zhao Feng, Deus verdadeiro Ge-Li. Ele precisava ver Zhao Feng morrer ou então ele não conseguiria se acalmar. No entanto, Xifeng parou repentinamente no ar, e um token branco apareceu em sua mão. Volte e prepare-se para ir para a raça Jade de Ouro. A voz do senhor da Ilha Pena Celestial soou do token.